Estamos de volta com o Multiverso na 92 ao Pop. O Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela companhia. Você que está transitando pelo nosso Suzão, pelas principais rodovias. Agora o trânsito tá meio que voltando ao normal, né? Pós-férias, mas agora tem carnaval. A tendência é que haja bastante movimentação aí nas estradas, principalmente BR-101, sentido aí ao litoral, né? Onde ocorrem as principais festas de carnaval. Então fique atento, vá ouvindo a 92 e relaxando. Pelo menos no Multiverso a gente garante, né, Ale? Com certeza. O resto, aqui não tem mais ou menos, né? Tipo, transtornados mais ou menos, mas vai rindo, né? Vai rindo. Se você tiver na mesa do transtornados, ou se eu tiver, a gente garante o bom nível do rolê. Com certeza. 5h28. Daqui a pouco tem a previsão do tempo com o climatologista Ronaldo Coutinho. Pra gente planejar aí o fim de semana, a gente precisa saber do tempo também, dependendo do que você quer fazer. Mas agora a gente vai falar de livro. A gente vai falar de coisa boa, do que a rede social, de uma rede social pode provocar. E como por exemplo, o TikTok, ele pode ser muito mais do que apenas uma rede de dancinhas, por exemplo, não é mesmo, Ale? Que é o que a maioria das pessoas, principalmente da geração Millennials, pensa, que é só dancinha. Porque é o que fica mais popular e evidente, né? Mas muito pelo contrário, os principais geradores de conteúdo, assim, que são referência, apresentam realmente conteúdo, de fato, e um deles está dentro desse universo literário. Sim. E a gente está recebendo aqui no estúdio, temos o prazer de receber a publicitária, assessora literária e criadora de conteúdo digital, a Eduarda Ferreira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Ica, boa tarde, Ale, boa tarde também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Quantos anos você tem? 22. Essa idade é muito importante, tá? Para contextualizar a nossa entrevista. Por quê? Porque a gente pensa assim, a gente vê que essa geração que nasceu no digital não quer ler, apenas não tem paciência. Né? Sim. E os dados apontam, né? Pesquisas apontam que esse movimento dentro, por exemplo, do TikTok está ocasionando um crescimento muito grande dos jovens que estão buscando criar conteúdos dentro desse universo literário e provocar as pessoas para ler. Sim. É isso mesmo? Sim. Atualmente a gente está tendo um avanço dentro do TikTok, principalmente, e Instagram, YouTube, nessa crescente do conteúdo literário. E principalmente depois da pandemia, que a galera acabou ficando mais em casa e não tinha algo para se entreter. Eles acabaram começando a conversar mais e ver mais os conteúdos literários. E também, obviamente, os criadores olharam para o TikTok não só como uma rede de dancinha, como vocês mesmos falaram, mas sim como uma rede que a gente conseguiria estar falando sobre outros nichos também. Inclusive, hoje o BookTok, que é o nicho literário dos criadores de conteúdo que falam sobre livros dentro do TikTok, acaba sendo um dos maiores dentro da plataforma. Essa comunidade é só colocar o hashtag BookTok? Ou tem que entrar? Como é que é? Não precisa entrar. A gente coloca geralmente nas nossas postagens a hashtag BookTok, BookTok Brasil, porque dentro do BookTok tem vários outros nichos, né? Que é o BookTok Brasil, e dentro do BookTok mesmo tem dos gêneros, então gênero de fantasia, gênero de romance. Aí você vai buscando as informações e vai nichando o seu universo ali. Isso. Geralmente a gente acaba meio que treinando o algoritmo para que os conteúdos que a gente vai receber sejam mais daquele nicho que a gente quer, e principalmente do tipo literário que a gente também tá querendo ver, né? E a gente trouxe essa pauta porque saiu uma reportagem na BBC Brasil, que eu gosto muito de seguir, né? Eu gosto muito porque eles têm um tipo de pauta e linha editorial que mescla muito essa questão dos jovens, do universo digital, e eu acho que quem escreve é de uma geração tipo Millennials e consegue ter um ponto de vista muito bacana. E justamente o título é assim: como o TikTok está transformando jovens em leitores e autores em best-sellers. Não, os autores estão adorando, né, Duda? Sim, assim, atualmente o TikTok ele tá sendo o maior veículo tanto para os autores quanto para os próprios influenciadores, até porque dentro do TikTok a gente tá falando com muitas pessoas jovens falando de livros para jovens. Então, quando a gente percebe, assim, sendo sincero, um jovem, ele não vai começar a ler por Machado de Assis, Graciliano Ramos. Então, ele precisa encontrar pessoas que estão falando sobre livros que eles vão se interessar. E o TikTok tá trazendo isso, e também conteúdos mais rápidos, né? Porque a geração, principalmente a minha geração e as mais atuais, a gente
quer um conteúdo mais rápido e, obviamente, a gente tá vendo essa crescente até quando, por exemplo, as editoras estão colocando nas capas dos livros o selo de best-seller do TikTok. Sim, mas aí no caso assim, você lê livros, e você vai fazendo um conteúdo em cima da sua leitura? É assim que funciona? Sim, basicamente a gente pega, lê livros e aí a gente faz uma resenha, como se fosse do livro, que é basicamente a gente pegar e dar a nossa opinião sobre o livro, falando o que a gente achou, o que não achou, Sim. se gostou ou não. E também muitos criadores também fazem conteúdos como, por exemplo, vlog de leitura, que aí mostra como são as reações deles lendo. E também a gente acaba fazendo conteúdos como, por exemplo, de TBR mensal, que é os livros que a gente vai ler, e a gente vai atualizando conforme a gente vai lendo esses livros. E acaba sendo... Dentro do nicho acaba tendo vários tipos de conteúdo que a gente consegue estar mesclando para não só fazer a dita resenha, né, que acaba muitas vezes não sendo o conteúdo mais propício, porque as pessoas muitas vezes não querem ficar só vendo falar de um livro só, mas a gente acaba também tendo esses conteúdos. Sim. Não, e eu acho bem legal isso, porque eu acompanhei o projeto da Duda crescer, porque ela foi minha aluna também, né? Ah, pois Sim, é. Foi durante as nossas aulas ali que ela demonstrou esse interesse sobre leitura e queria fazer o projeto. E eu lembro que naquela época nem tinha esse boom dos book talks, né? Era algo muito, muito nichado mesmo. E hoje eu vejo, principalmente, você acha que por conta desse movimento, até a influência nas capas, que agora elas são bem características, né? As capas dos book talks, elas são bem características. Histórias como as que acho que é não sei o que do amor, e é sempre de casalzinho, de dramazinho. Isso é uma tendência que saiu do TikTok e foi para as editoras, ou já acontecia? Então, já acontecia, mas com o TikTok ela foi aumentando ainda mais. Então, ali dentro do TikTok acaba que a gente fala muito sobre alguns livros em específico, e esses livros acabam sendo mais hype lá, porque querendo ou não, o leitor ele quer tá consumindo esses livros, e também acaba que as editoras elas estão olhando pro TikTok para ver os tipos de livros que o pessoal tá mais gostando de falar, para trazer livros desse nicho também. Tem uma troca. Tanto que tem muitos leitores e criadores de conteúdo que leem livros em outras línguas, inglês, espanhol, enfim, e acabam indicando. E aí as editoras pegam esses livros para traduzir para o português. Então também existe essa troca de alguns criadores estarem fazendo esse trabalho, como a gente diz, de mostrar livros que não estão aqui ainda, mas que podem... Que legal. Ser bem vistos. Você já leu Machado de Assis? Já leu um Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas? Já? Qual o seu livro preferido? Que tipo de livro preferido? Atualmente, meu livro preferido é Poliana, porque foi o livro que me... Eu falei isso, hein? Falei no primeiro bloco da Poliana, hein? Tá gravado. Ué, o jogo da felicidade eu levo pra minha vida toda. Sim. E olha que eu já tô com uma idade mais avançadinha, digamos assim. Sim. Poliana foi o livro que me fez virar leitora. Então, desde cedo, né, lá em casa, a gente sempre foi instigado a ler. Então, livros infantis. E aí, quando eu comecei a ficar mais velha, foi me introduzindo esses livros. Então, eu comecei com Poliana, depois foi Harry Potter. Então... o livro da Poliana, eu ainda tenho um carinho muito grande por ele, por esse fato, e também pela história ser simplesmente incrível. Fantástico. E a gente tem o jogo do Contente. O jogo do Contente. Eu acabei apropriando o jogo da felicidade, viu? Porque eu acabo botando e eu tatuei isso, inclusive. Sim. Mas o jogo do Contente eu levo pra vida sempre, né? Sim, exatamente. E é o meu livro favorito até hoje. Eu acho que nunca vai sair desse lugar. E tem algum gênero que você mais gosta, ou você acaba lendo de tudo um pouco justamente para prestar esse serviço, entre aspas, ali na rede social? Então, eu leio de tudo, mas os meus gêneros favoritos acabam sendo romance e fantasia. Que são os dois gêneros que eu acabo lendo mais. E você lê no digital ou lê no livro físico? Nos dois. Eu acabo mesclando bastante. Porque atualmente também eu tenho lido muito livros de autores nacionais, independentes. E eles muitas vezes não têm verba pra estar fazendo livro físico. Sim. Então eles acabam... Só tem a versão online. Aí eles acabam pegando e postando só na Amazon. E como é essa relação com os autores independentes? Porque eu sei que eles valorizam muito os influenciadores literários, eles inclusive contam com os influenciadores literários para ajudar a impulsionar. Então eles entram em contato com você, mandam o livro para depois você resenhar. Como é que funciona essa relação? Então,
Acontece de diversas formas. Já aconteceu de eles me mandarem um livro pra mim ler e depois eu resenhar. Já aconteceu também de eu ler o livro e começar a conversar com eles. Legal. Porque eu gostei. E aí a gente tem uma parceria. Atualmente, eu tenho uma parceria muito sólida com vários autores nacionais. Porque eu realmente também gosto de engrandecer a literatura nacional. Porque muitas vezes, principalmente... tanto por parte da editora quanto por parte até do próprio mercado editorial, a gente não vê uma valorização tão grande do mercado nacional. Sim. Até por isso que eu também atuo atualmente como assessora literária para ajudar esses autores independentes a estarem publicando. Porque eles muitas vezes não conseguem dar conta de tudo sozinhos. E assim, Eduarda, você como publicitária tá arranjando um nicho muito legal, que são poucas pessoas que vão atrás. E assim, sabe que Criciúma eu tava falando pra ler uma época? Eu lembro que eu fiz uma reportagem já faz um tempinho, não saberia te dizer, foi antes da pandemia, não saberia te dizer hoje, mas Criciúma, por exemplo, era um dos locais de Santa Catarina, se não o que mais tinham lançamento de livros. E as pessoas não sabem, né? Porque não existe uma união. Se não é um jornalista escrever uma reportagem sobre isso, as pessoas não sabem. Sim. E você sente isso? Hoje ainda tá assim, Criciúma produz muito livro? Então, a gente consome sim, mas eu não vejo mais tanto lançamento quanto antigamente. Sim. Principalmente também, e aí isso eu vejo no mercado editorial, porque antes existia muito aquelas turnês de livro, de lançamento de livro. Verdade. Que aí a própria editora pegava o autor e levava em diversos locais. Sim. E depois da pandemia, eles meio que cessaram isso. Porque começaram a fazer corte de gasto, e esse foi um corte de gasto que eles acabaram fazendo. Porque, querendo ou não tava mais podendo, né? Ter essa interação. E eles viram que era uma coisa que eles poderiam deixar de lado. Sim, utilizar, por exemplo, a internet, né? os influenciadores literários, né? Sim, é uma exatamente. forma de você estar conseguindo atingir várias pessoas, várias regiões, já é uma alternativa, né? Exatamente. E agora a gente vê que até uns 2, 3 anos atrás, a gente via que as editoras elas não olhavam tanto pro influenciador literário. Mas agora, até também com o boom do TikTok, as editoras elas estão olhando mais para os influenciadores literários. E até os próprios eventos literários também estão olhando mais. Legal. Tanto que, por exemplo, na Bienal do Livro do ano passado, as mesas eram compostas praticamente por influenciadores que mediavam, e também a gente teve até stands do TikTok e tudo para pessoal fazer conteúdo lá dentro também. Então a própria plataforma do TikTok também fez um stand lá dentro pra estar presente. E entre o TikTok, porque eu te acompanho pelo Instagram, né? Eu não tenho idade pra estar no TikTok. Eu prefiro o Instagram. Ai, que preconceituosa. Eu tenho que entrar lá, gente. Meus filhos estão lá, eu tenho que ficar de olho. Mas de fato, o TikTok ele tem mais força do que no Instagram. Ou não, o Instagram ele também, porque eu acompanho muito conteúdo literário pelo Instagram, né? Então, é difícil a gente definir mensurar, qual é a plataforma maior, porque a gente tem muito conteúdo literário, tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube. Mas eu acho que atualmente as plataformas que mais entregam estão sendo realmente o TikTok e o YouTube, que aí eu vejo os meus próprios colegas criadores de conteúdo que eles estão focando muito mais nessas plataformas. Mas o Instagram também a gente não deixa de criar conteúdo pra lá, mas é como se fosse pra ser um backup, assim? Uma segunda rede, sabe? Mas então você faz pros dois? E eu faço pros 3, na verdade. Eu tenho o TikTok, o Instagram, e nesse início do ano você criou também criei um YouTube. É interessante porque assim, eu acho que essa rede acaba fazendo com que, claro, tem esse impacto da indústria editorial que você acabou de falar, né? Esse formato criativo que acaba atraindo jovens que não tinham curiosidade pela leitura. E eu acho que o engajamento é muito... Você une todas as pessoas. A criação de comunidade, porque, né? Vamos lá, a internet não tem barreiras. Você tá ali numa janela pro mundo. Então isso é muito legal, né? Isso faz com que você tenha conhecimento que antigamente a gente era mediado pelos professores, livros de ficha de leitura, por amigos ou pela família. Eu lá em casa tenho um livro com muito lugar na minha casa, né? Mas é difícil você engajar os jovens, né? Ah, vai ler aquele livro ali, filho. Mas eu tento. Eu acho que o que ajuda muito, não sei se vocês concordam, é que por estar nesse ambiente já da internet e ter essa questão deles serem jovens, a criação da comunidade, eu ter com quem conversar sobre o que eu li, faz com que isso estoure essa bolha e as pessoas tenham mais, então eu li, mas eu tenho com quem conversar agora. Sim. Porque uma lei solitária e não ter com quem comentar a história, às vezes você desiste
estimula, né? Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Faz. Eu mesma criei o meu Instagram, TikTok e tudo, porque eu não tinha muito com quem compartilhar as minhas leituras. Claro que eu tenho muitos amigos que leem bastante também, mas eu senti essa vontade de estar lá e conversar sobre as minhas leituras. E também eu fui muito instigada por outros criadores de conteúdo, como por exemplo Pan Gonçalves, Bel Rodrigues, próprio Paulo Ratz também, que eles acabam trazendo também para esse público mais jovem e me fizeram também ter vontade de compartilhar as minhas leituras, porque eu senti que é como se eu também conseguisse estar movimentando um pouco desse mercado. E se pelo menos uma pessoa lê um livro porque viu ali no meu Instagram ou no YouTube, eu já fico muito feliz. Como é que faz pra eu colocar esse algoritmo no TikTok dos meus filhos? Me explica. Atenção, pais. Vamos fazer com que o TikTok dos nossos filhos seja nichado pro BookTok. Por favor, como é que faz? Então, começar. O básico seria pesquisar as hashtags próprias do BookTok, BookTok Brasil, livros. Aí botar um gênero, talvez, que vocês acham que pode estar ajudando. Uma outra coisa que eu também acho que pode funcionar é, por exemplo, existem muitos livros que já foram adaptados. E talvez as crianças também já viram esses filmes e tudo, e pegar esses livros e tá mostrando pra elas. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter é algo que eu acredito que muita gente conhece, pelo menos o filme. Então, se a pessoa já gostou dessa história, vai ser muito mais fácil ela engajar na leitura. Então, tem muito isso também. E claro, nessa parte de tá meio que gerando o algoritmo pra isso também, é entrar em próprios perfis ali dentro do Instagram e começar a seguir esses perfis, que aí o TikTok também vai começar a mostrar mais esses conteúdos também. Boa dica, dica. Ó, os dois ali vão virar influenciadores literários. O meu filho ganhou um livro, Almanaque do Menino, alguma coisa assim. É um livro lá que ensina a criança a fazer uma funda. Da onde eu venho é estilingue, né? É a funda. Será que é a funda? Ai, meu Deus. É a funda, é como fazer. É muito legal aquele livro, tá lá no quarto dele. Na nossa época tinha o manual do escoteiro mirim, você lembra? É tipo um manual de escoteiro, mas ele tem um nome, livro de meninos. É um livro assim, bem, eu achei bem sugestivo, porque atrai o menino, né? O jovenzinho. E ensina um monte de coisa e ao mesmo tempo são textos curtos, os livros curtos. E tem história dentro. Por que é assim? Legal. Aí vai, é bem legal, é um tipo de leitura bem legal. Eu acho que no início vai ainda mais por indicação até se descobrir qual é o gênero que te pega ali, né? Acho que tem muito isso. Exatamente. E também tem muito uma questão de que quando a pessoa ela vê um livro que é só escrito, sem nenhuma figura nem nada, às vezes ela vai ficar um pouco receosa. Então, dependendo, começar com HQs ou a própria gibis, Turma da Mônica e tudo. Sim, as escolas fomentam bastante hoje em dia os gibis, né? Por eles estão ali naquele tempo ocioso esperando os pais, eles pedem pra ler gibis. Eu acho que a mediação dos livros de leitura são legais, né? Enfim, isso é tudo importante. É importante os pais também estarem ali promoverem, né, mediarem também isso, ter livro em casa, ou enfim. Aí tem mensagem aqui, ó. O Douglas disse que eu falando funda. Ele disse assim: a Gica falando funda tá entregando a idade. Mas funda nem é tão antigo. Chambre também é antigo. Nossa, falo. Sombreiro. Nossa, sombreiro é das antigas também, né? Existe conflito de gerações nesse universo literário dentro do TikTok? Existe. Existe, porque, assim, o universo literário no TikTok, a gente também tem muitas polêmicas lá dentro. Sim, porque eu tô dizendo isso porque, assim, ó, o povo da literatura, né, eu acho que já não é mais tanto, mas esse povo tinha um certo grau, era elitizado. A palavra é assim, pra não dizer que eles eram assim. Era um pouco elitizado isso, sabe? Então a gente via esse povo intelectual, tu não conseguia nem chegar perto, assim. Porque às vezes tu se sentia muito burro, né? Se sentia ignorante no sentido literal da palavra. Você não leia o Machado de Assis e leia o Turma da Mônica, não é leitura. Nossa, se não lê um Dostoiévski, que não é meu amigo. Tipo, o que é isso? E esse era o povo, era um tipo de tribo que existia na escola, principalmente. E como é que é dentro do TikTok?
A gente brinca no BookTok, nas redes literárias, que existe aquele leitor que diz que só é leitor de clássico. Então, existe muito ainda disso. Existem as guerrinhas, assim. Existe, tipo, esse gênero é melhor que o outro e tudo. E também existe a parte de que muita gente, por se sentir elitizado realmente, acaba pegando os vídeos das pessoas que estão falando de um livro de romance ou de uma fantasia, uma distopia, e acabam falando que aquilo não é livro porque não vai agregar nada pra pessoa. Mal sabem eles, né? Exatamente. E muitas vezes agrega muito mais. Sim, eu concordo. E realmente... São conflitos naturais, eu acho que são potencializados, né? Porque antes você via isso em saraus, né? Em ambientes mais fechados, né? Em movimentos, nichados. em feiras de livro, Bienal, enfim, né? Debates, mesa redonda, aquela coisa toda que é das antigas também. E eu acho que é muito legal, muito saudável, viu? Você tá trazendo isso. Tenho certeza que muitos pais, né? A galera geração millennial tá percebendo isso, que como ela pode ser positiva, por exemplo, essa rede social, né? E buscar isso, fazer com que os filhos sejam engajados nesse sentido. Não só os filhos, mas os adultos, né? Porque, por exemplo, a Duda às vezes posta lá uns livros que eu falo, vou dar uma olhadinha nisso aí, ó. Talvez não é nem pra minha faixa etária, não é pro meu gênero. Eu já te segui agora no Instagram, vou entrar no TikTok que tá aqui, que é do meu filho. Me representa, porque eu não e vou estar consumindo isso porque eu gosto bastante, né? E ó, tem mais mensagem do Júlio Pimenta. Oi, Júlio. O povo tem que descobrir o Kindle, é muito bom, centenas de livros em qualquer lugar, e quem diz que não gosta porque gosta de folhear é porque não gosta de ler. Ô, Júlio, eu acabei de falar, eu acho que você não ouviu. Eu não gosto do Kindle, mas eu gosto de ler. Mas eu acho que é porque eu nunca tive um. Eu acho que vale a tentativa. Eu tive tablet, né? Tablet Mas é diferente. Da Apple, né? O iPad. E muita luminosidade. O Kindle, a experiência é muito parecida com o papel. E lá vai eu lá, cringe, né? Como diz meu filho. Eu gosto de sentir o cheirinho do livro. Mas isso tem seu valor também. Folhear. Sim. Ver a letrinha, diagramação ali. Tá pertinho, tanto é que assim, né, gente, eu tô com o celular, computador, tudo aqui, até chip eu devo ter no meu corpo hoje, mas tô com a minha folhinha anotando tudo que a Duda tá falando aqui, porque eu gosto do papel e caneta, né? Sou jornalista raiz também, por falar em jornalista raiz, né? Fran, querida, né, que também é do mercado da comunicação, Fran Ferreira, e manda tudo aqui, prazer. Grata surpresa, Grata surpresa Obrigada. Duda, passou o tempo, foi muito bom. Foi muito legal. Espero que você tenha inspirado muitos jovens que ouviram a gente agora, né? Ou adultos também. Não é só para os jovens, tá, pessoal? E o @ os seus contatos, como é que as pessoas vão começar a consumir? Então, as minhas redes sociais do Instagram e TikTok é Cliwords. Eu vou meio que soletrar também, porque eu acho que pode ficar um pouco difícil, mas é CLIWORS. E aí, esse é o meu @ em todas as redes sociais. E no YouTube é só procurar Eduardo Ferreira, que também aparece. Vou te falar que tu dificultou o negócio. Dificultastes o negócio, né? Depois vai lá no @ Programa Multiverso, vai no site da 92, a gente vai deixar tudo ali. Não tem erro, não vai ter como não achar dúvida. É isso aí, ó. A Sara tá participando aqui rapidamente. Meu nome é Sara Pivetta e devo dizer que ler fantasia e romance foi o que me fez começar a ler os clássicos, né? Eles são essenciais para os jovens que querem iniciar a leitura. Obrigada pela contribuição, Sara. Duda, arrasou, tá? Obrigada. Arrasou. Volte sempre. Eu que agradeço pela oportunidade e, sério, fiquei muito feliz com o convite e espero ter instigado alguém a ler também e que também o pessoal tenha gostado desse nosso papo, que pra mim também foi incrível. Foi demais, querida. Obrigada, tá? Obrigada. Intervalo e voltamos já.